Você já ouviu falar sobre o Anticristo? Essa figura misteriosa e controversa tem sido objeto de debates, medos e especulações há séculos. Mas será que sabemos realmente do que estamos falando quando mencionamos o Anticristo? Ele é um personagem real, uma alegoria ou simplesmente uma criação usada para assustar e manipular? Essa é a pergunta que vamos explorar neste vídeo. Ao longo da história, o conceito do Anticristo assumiu várias formas e interpretações. Em algumas tradições, ele é descrito como um ser maligno que surgirá no fim dos tempos, desafiando tudo o que é sagrado. Em outras, ele representa não um indivíduo, mas um conjunto de ideias ou sistemas que se opõem ao bem. O que está por trás dessas descrições tão variadas? Este vídeo tem como objetivo lançar luz sobre essa figura tão enigmática. Vamos analisar suas origens, explorar as figuras históricas que já foram associadas a ele e, o mais importante, separar os mitos das realidades. Afinal, entender o Anticristo não é apenas uma questão de curiosidade religiosa, mas também uma oportunidade de compreender como símbolos e narrativas moldam a sociedade. Hoje, você vai descobrir como o Anticristo é interpretado em diferentes culturas e épocas, além de entender como ele passou a ocupar um lugar de destaque tanto em textos sagrados quanto na cultura popular. Seja você um curioso por história, um entusiasta de religião ou apenas alguém intrigado com os mistérios do mundo, este vídeo é para você. Então, prepare-se para uma jornada fascinante. O que há por trás da lenda do Anticristo? E o que ela revela sobre nós como sociedade? A resposta está mais perto do que você imagina. Em abril de 1900, um grupo de mergulhadores gregos, liderados por Elias Stadiatis, partiu em busca de esponjas marinhas nas águas cristalinas próximas à ilha de Anticítera. Durante uma de suas incursões, a aproximadamente 45 metros de profundidade, depararam-se com os destroços de uma antiga embarcação romana, que naufragara por volta de 70 a 60 a.C. Entre os inúmeros artefatos recuperados, incluindo estátuas de bronze e mármore, joias e cerâmicas, encontrava-se um objeto peculiar, um bloco corroído de bronze e madeira. Inicialmente, esse artefato não despertou grande interesse e permaneceu negligenciado no Museu Arqueológico Nacional de Atenas. Foi somente em 17 de maio de 1902 que o arqueólogo Valerio Stais, ao examinar os itens recuperados, notou que uma das peças apresentava engrenagens incrustadas. Essa observação levou à identificação do objeto como um mecanismo complexo, posteriormente denominado mecanismo de Anticítera. A descoberta suscitou debates entre os estudiosos da época, pois a complexidade do artefato parecia avançada demais para o período histórico ao qual pertencia. Somente décadas depois, com o avanço das tecnologias de pesquisa, é que a verdadeira função e sofisticação do mecanismo começaram a ser plenamente compreendidas. Após a identificação inicial do mecanismo de Anticítera em 1902, sua complexidade intrigou cientistas e historiadores por décadas. No entanto, foi somente em 1951 que o físico e historiador da ciência Derek de Solla Price iniciou uma investigação aprofundada sobre o artefato. Utilizando técnicas avançadas de raios-x e gama, Price revelou a intricada disposição interna das engrenagens, demonstrando que o mecanismo era capaz de prever posições astronômicas e eclipses com notável precisão. Em 1974, ele publicou suas conclusões detalhadas, destacando a sofisticação tecnológica do dispositivo e sugerindo que ele poderia ter sido construído por cientistas gregos entre 150 e 100 a.C. Pesquisas subsequentes continuaram a desvendar os mistérios do mecanismo. Em 2005, uma equipe internacional de pesquisadores lançou o projeto de pesquisa do mecanismo de Anticítera, empregando técnicas de imagem de alta resolução e tomografia de raios-x para examinar os fragmentos remanescentes. Esses estudos revelaram inscrições anteriormente legíveis e permitiram a reconstrução virtual do dispositivo, proporcionando uma compreensão mais clara de suas funções e estrutura. As descobertas indicam que o mecanismo consistia em pelo menos 30 engrenagens de bronze, habilmente interconectadas para modelar os ciclos celestes.
Além de prever posições do Sol e da Lua, o dispositivo também podia calcular as fases lunares e possivelmente as posições dos planetas conhecidos na época: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. A precisão e a miniaturização das engrenagens sugerem um nível de habilidade em engenharia mecânica que não se acreditava existir no mundo antigo. Esses avanços na pesquisa não apenas elucidaram a funcionalidade do mecanismo de Anticythera, mas também desafiaram as percepções tradicionais sobre as capacidades tecnológicas das civilizações antigas, evidenciando um domínio sofisticado da astronomia e da mecânica pelos gregos helenísticos. A descoberta do mecanismo de Anticythera representa um marco significativo na arqueologia e na compreensão da história da tecnologia. Datado de aproximadamente 87 a.C., este artefato evidencia um nível de sofisticação mecânica e conhecimento astronômico que desafia as percepções tradicionais sobre as capacidades científicas das civilizações antigas. Composto por pelo menos 30 engrenagens de bronze, o mecanismo era capaz de prever posições astronômicas, eclipses solares e lunares, além de rastrear ciclos calendáricos complexos, como o ciclo de 4 anos dos Jogos Pan-Helênicos. A precisão e a complexidade do dispositivo sugerem que os antigos gregos possuíam habilidades avançadas em engenharia e uma compreensão profunda dos movimentos celestes. Além disso, a análise das inscrições encontradas no mecanismo indica que ele poderia ter sido utilizado para sincronizar eventos astronômicos com festivais religiosos e agrícolas, demonstrando a interseção entre ciência, cultura e religião na Grécia Antiga. A preservação e o estudo contínuo do mecanismo de Anticythera não apenas ampliam nosso entendimento sobre a história da ciência, mas também inspiram uma apreciação renovada pelas realizações tecnológicas das civilizações passadas. Atualmente, os fragmentos remanescentes do mecanismo de Anticythera estão preservados no Museu Arqueológico Nacional de Atenas, onde são exibidos ao público juntamente com reconstruções que ilustram seu possível funcionamento original. Pesquisas contemporâneas continuam a aprofundar o entendimento sobre este enigmático artefato. Em 2024, um estudo publicado no The Horological Journal sugeriu que o anel calendário do mecanismo poderia conter 354 furos, correspondendo a um calendário lunar, desafiando a suposição anterior de um calendário solar de 365 dias. Além disso, pesquisadores da University College London propuseram uma nova reconstituição do mecanismo, permitindo simular sua integridade e funcionalidade. Esses avanços destacam a contínua fascinação e dedicação da comunidade científica em desvendar os mistérios do mecanismo de Anticythera, evidenciando sua importância duradoura na história da ciência e da tecnologia. A descoberta e o estudo contínuo do mecanismo de Anticythera não apenas ampliaram nossa compreensão sobre as capacidades tecnológicas da Grécia Antiga, mas também desafiaram percepções estabelecidas sobre o desenvolvimento histórico da ciência e da engenharia. Este artefato, com sua complexidade mecânica e precisão astronômica, serve como um testemunho do engenho humano e da busca incessante pelo conhecimento. Além disso, inspira pesquisadores contemporâneos a reavaliar o legado científico das civilizações passadas e a reconhecer que avanços tecnológicos significativos ocorreram muito antes do que se supunha. O mecanismo de Anticythera permanece, assim, como um símbolo duradouro da interseção entre ciência, arte e cultura, lembrando-nos da rica tapeçaria do progresso humano ao longo dos milênios.